Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso CSI, o nosso Customer Success Insights. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Vinícius, sou o CEO e fundador aqui da Lunatic Monkey, a IA que transforma conversas em retenção em receita. E hoje nós estamos aqui no nosso 6º episódio, você já sabe, ou se você não sabe, né? O nosso CSI aqui, a gente investiga tudo o que funciona dentro do setor de Customer Success, sempre trazendo uma referência da área para trocar uma ideia, para a gente entender o que funciona, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode fazer, sempre buscando na prática realmente o que dá certo. E hoje, no nosso 6º episódio, CS que gera receita aplicando técnicas comerciais no ongoing, eu tenho a honra de chamar, ela já está aqui comigo, no nosso bate-papo aqui, que com certeza vai ser muito bacana. Thalita Bento, seja muito bem-vinda, Thali. Obrigada, Vinícius, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder compartilhar aí um pouquinho desses desafios que a gente tem aí no CS, mas que são muito gratificantes ali no final do dia, quando a gente fala com o cliente, né? Muito, com certeza. Thali, que é gerente de CS ongoing da ClickSign, com certeza tem muita experiência para compartilhar com a gente, né? Um background comercial também, que está super linkado com o que a gente vai trazer aqui. Eu sou suspeito para falar, tá, Thali? Porque eu também sempre fui da área comercial de relacionamento, sou um bom ex-ambeviano aqui, então eu sei que quando a gente fala de receita e de vendas, existe muito assunto para ser compartilhado. O ICS vem sendo cobrado sobre isso, né? Como uma área de motor de crescimento. Então, vai ser uma honra poder aprender com você. Eu sempre falo que aqui eu sou um mero aprendiz, tá? Sou um mero aprendiz de quando eu entrevisto aqui os convidados e estou super feliz aqui em ter você com a gente, tá? Antes de tudo, quero que você se apresente um pouquinho, né? Quem é a Thalita Bento? Fala um pouquinho da sua trajetória para o pessoal poder saber com quem a gente está conversando hoje. Claro. Eu sou natural ali de Araújo, é uma cidade pequenininha, tá? No interior de Minas, uma cidade muito querida. Eu comecei a minha carreira ali de relacionamento com o cliente bem novinha, ali atuando ali em vendas B2C. Eu era vendedora ali de loja de shopping. Então, assim, meu primeiro contato com o cliente foi vendendo em shopping. E dali em diante, eu fiz engenharia de telecomunicações, sou engenheira de telecomunicações, mas a área de negócios, ela sempre me atraía. Ela ia lá e falava, vem cá, sua área aqui é negócios, não adianta. Você precisa falar com gente. Então, ao longo aí desses 14 anos aí da minha carreira, eu tive a oportunidade de atuar ali como gerente de contas, então eu gerenciei contas ali pequenas, médias, grandes, clientes nacionais, clientes internacionais. Tive a oportunidade também de atuar como executiva de vendas, então, onde ali à minha frente era foco ali em vendas máximas. E também tive um grande privilégio de liderar e ajudar ali a estruturar um time de CS que estava nascendo do zero. E olha que eu acho bacana contar um pouquinho sobre isso, Vini, porque eu não sei quantos gerentes de CS que passaram por essa transição. Eu estava bombando, eu estava vendendo horrores, eu era uma excelente executiva, e de repente a minha gestora falou assim, Thalita, você é uma ótima executiva, mas você não larga desses clientes. Você vende, quer saber como que eles estão, quer saber se eles estão satisfeitos. A gente está com uma oportunidade aqui para alguém vir liderar um time que está nascendo agora e a gente pensou em você. Eu falei, que? Como assim? eu estava ali, assim, num momento da minha carreira muito positivo. E aí, quando eu recebi esse convite, eu falei, bora lá. Então, quando eu ajudei nessa construção ali desse time de CS, foi um grande passo, assim, na minha carreira. Tivemos cases maravilhosos de retenção, saímos ali de um churn de 13% para um churn de 2%, e isso tudo com foco em alguns pilares que eu acho que são, assim, essenciais ali na carreira de qualquer CSM. Então, assim, que o principal deles que é o foco no cliente, assim, a gente não pode deixar de focar no cliente. E aí, depois de liderar esse time de CS, liderei também o time de suporte, fui para uma oportunidade que hoje, assim, eu sou apaixonada, eu sou
vislumbrada com ongoing. Realmente, eu acho que eu juntei útil ao agradável. Eu sempre gostei de vendas, sempre gostei de me relacionar com os clientes. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui é muito do que eu faço no dia a dia, o que dá certo, o que não dá também. Então, eu espero poder contribuir ao máximo com alguns insights aí para vocês. Com certeza. O objetivo aqui do CSI é justamente esse, desvendar o que funciona aí na operação de CS. E o ongoing é um tema super relevante. Está presente ali grande parte dessa jornada, né, do cliente dentro da empresa, e vamos explorar bastante coisa aqui. E aí, para começar, Thales, CS que gera receita, aplicando técnicas comerciais no ongoing. A gente sempre traz os nossos convidados aqui, né? A gente deixa sempre ele bem à vontade para definir o tema, né? Então, poxa, obviamente você teve diversos outros temas para trazer por aqui. E por que você justamente escolheu esse, né? É óbvio que sua trajetória já diz muito sobre isso, mas o quanto que você vê essa técnica comercial aplicada dentro da operação de CS importante, né? Fala um pouco por que você escolheu trazer esse tema hoje aqui para a gente. Primeiro, porque o que eu observei? E isso falando de prática. Quando eu comecei a liderar o time de ongoing, eu percebi que a maioria dos CSMs, eles vinham com uma bagagem relacional excepcional, mas faltava aquele pitch comercial, aquelas técnicas ali consultivas de entender como que eu ajudo aquele cliente a crescer. E aí a gente entra num detalhe, sabe, Vinícius, por exemplo, olha, como que eu ofereço um upsell, um cross-sell para esse cliente, mas mostrando o que é bom para ele, e não o quanto eu preciso bater a minha meta. Então eu comecei a perceber que era uma dor do time, eles não tinham essa skill comercial. E tanto que, a partir do momento em que eu fui trazendo essa minha bagagem comercial para a prática, para os pitches do time no dia a dia, foi aí que a gente conseguiu alavancar os resultados de receita. Então, eu entendo que hoje é uma dor geral ali, eu posso falar assim da minha experiência, mas conversando também com outros gestores, de os CSMs hoje, eles também focarem em skills comerciais, o quão é importante focar em skill comercial. Ajuda muito. Então, foi a partir disso que eu falei, por que não falar de receita? Por que não falar que é possível você crescer ali dentro de CS com técnicas comerciais? E não só isso. Eu trouxe aqui alguns slides, tá, Vini? Porque eu acho que visualmente pode deixar mais claro aí para o pessoal. Alguns pilares que eu enxergo hoje que são essenciais para a gente gerar receita dentro da empresa. Então, fique à vontade, se você quiser compartilhar aí a tela com o pessoal. Vamos compartilhar aqui, vou trazer para o palco a tela. E Thali, pode mandar bala aí, estou aqui ansioso para entender do que você está falando. Maravilha. Hoje, dentro do que eu venho observando ali na minha rotina diária como a liderança de ongoing, eu percebo o seguinte, que a gente hoje tem alguns pilares essenciais quando a gente fala de geração de receita. E eu começo com o primeiro pilar, que são as pessoas. Hoje, para mim, fica muito claro que precisa se ter um foco nas pessoas do time, primeiro de tudo, para gerar receita. Porque quem gera receita é o time. Então, não adianta nada você colocar 1000 processos, zilhões de processos, se você não faz um one-on-one com o seu time, se você não entende quais são as dores deles ali na rotina do dia a dia, se você não faz rituais que são estratégicos, sejam eles deles ou até mesmo reunião de resultados apontando, olha, a gente está indo bem aqui, a gente precisa melhorar aqui. Um tema que eu também acredito que é super relevante quando a gente fala de pessoas, bonificação, principalmente quando a gente fala de expansão. É muito importante ter uma política de bonificação para o time, porque ele é quem vai trazer essa receita. Então, eu entendo que as pessoas elas devem ser a base, elas precisam ser motivadas. Um exemplo que eu gosto de dar, Vini, que agora eu já trazendo para a prática, o que eu faço muito com o meu time? A gente comemora pequenas conquistas. Então, assim, quem conseguiu falar com o cliente
para pelo menos bater um papo, a gente comemora. Se ele conseguiu uma resposta de um e-mail vou usar esse termo comercial, de prospecção ativa, mas quando eu falo de prospecção, eu estou falando em CS, tá? Eu estou tentando abordar aquele cliente ativamente. E aquele cliente me responde, gente, a gente comemora, a gente vibra. Porque são essas pequenas conquistas que ali no final do dia deixa o CSM mais motivado, mais engajado. Então, pessoas é um pilar muito importante quando a gente fala de receita. O segundo pilar, clientes. Eu gosto de falar assim, e eu acho que, na verdade, eu vou até te fazer uma pergunta. Ô, Vini, você é CEO. Quem que paga as contas da sua companhia? Uma provocação. Quem paga as contas da minha companhia são os meus clientes. Exatamente. Então, assim, porque hoje, às vezes a gente acredita que, olha, quem paga as contas é o senhor. Não, mas para você ter uma empresa viva, você precisa dos clientes, são eles que pagam as contas no final do dia. Então, o cliente ele precisa ser um pilar ali dentro de qualquer companhia, como estratégia, como direcionamento. Precisa se focar no cliente, não dá para não focar no cliente, porque no final é ele que vai pagar ou não a conta. Então, esse eu entendo que é um pilar assim essencial. E o terceiro são os processos. Só que, aqui eu quero trazer um ponto que na minha visão é muito importante. Os processos, eles precisam servir ao cliente e a quem executa, e não o contrário. Por quê? Muitas vezes eu observo em algumas companhias que os processos, eles são desenhados para atender a companhia. Porque é o que é o melhor para mim, mas esses processos estão sendo desenhados conforme a jornada do cliente, conforme a prática, está olhando o dia a dia do CSM, esse processo faz sentido para o CSM? Porque às vezes a gente começa a colocar milhões de ferramentas, zilhões de coisas, sendo que a gente às vezes não está pegando no detalhe. Isso está sendo efetivo para o meu CSM expandir mais, reter mais? Então, assim, fica essa provocação também. Os processos, eles precisam atender o cliente e a quem está executando. Faz muito sentido, Thalia. Eu queria que você até me trouxesse um exemplo, né? Talvez de como seria um processo em que estabeleceu ali muito mais para dentro da empresa do que, de fato, ter um olhar no cliente, né? Se a gente fosse tentar exemplificar isso, como é que seria? Vamos pensar aqui no processo de compras em si, tá? No processo de compras. Quando eu desenho toda aquela jornada, seja ali do lead, seja de toda aquela jornada comercial, eu estou focando, quando eu desenho essa jornada, em simplesmente gerar receita a qualquer custo, ou eu estou focando, por exemplo, não, eu quero que esse cliente que está chegando ali agora, ele tenha a melhor experiência possível, porque ele tendo a melhor experiência, a receita ela vai vir a qualquer maneira. Então, assim, eu entendo que é você processuar tudo com foco no cliente. É você pensar assim, tá, como o cliente vai conseguir ter a melhor usabilidade do meu produto com esse processo? Então, é focar na jornada do cliente e não na jornada do processo. Cliente chegou, beleza. Ele chegou, agora eu vou fazer aqui um onboard de qualquer jeito aqui, depois eu mostro a solução toda para ele, depois eu vou e jogo ele para um banco. Não. Pensa no cliente. Esse cliente, ele acabou de chegar. O que ele quer? Primeiro, ele quer ver a ferramenta funcionando. Isso é o básico. Primeiro, ele quer ver a ferramenta funcionar. Depois ele quer saber, tá, mas já que está funcionando, como que eu uso? Como que eu uso agora? Agora, como que eu uso para a finalidade que eu contratei? Eu contratei porque eu quero gerar mais receita para a minha empresa, mas como que você me ensina, qual que é a funcionalidade que você tem aqui, que você me ensina a gerar mais receita para a minha empresa? Então, a todo momento você está focado no cliente, nas dores dele, e não em resolver os seus problemas internos. Não sei se eu fui clara, Vini. Não, foi muito clara, muito clara. Acho que o desafio também é entender um pouquinho, né? O que é uma eficiência operacional para dentro da empresa que não afete a experiência do cliente, pelo contrário, que essa experiência seja positiva
quando ele for seguindo a jornada ali dentro, né? Porque realmente não dá para você... Isso acontece muito, né? Principalmente a gente está falando de vendas aqui, acontece. Vendas vai empurrar qualquer tipo de venda, empurra qualquer coisa, e quando ele chega lá, chega com as expectativas desalinhadas, com os processos desalinhados, com essa jornada dele completa desalinhada, e quem sofre ali é quem paga a conta, como você diz, né? É o cliente lá no final. Então, acho que tem que ter um alinhamento ali entre eficiência operacional da empresa, obviamente focado nessa jornada do cliente, para que essa experiência desse cliente não seja prejudicada e sobressaindo ali o que é importante dentro da empresa, ao invés dessa experiência do cliente. Afinal de contas, é ele que vai fazer permanecer tudo aquilo ali, né? Colocar o dinheiro para dentro. Exatamente. E ainda falando sobre processos, é muito importante também entender quais as ferramentas que vão auxiliar ali no dia a dia para que esse processo ele rode ali 100%. Então, para isso, eu entendo que o quarto pilar ali é a tecnologia. E aí, trazendo essa pauta que você trouxe, o como eu coloco o meu processo focado no cliente, essa tecnologia ela tem que ser focada também na experiência do cliente. Então, quando eu implanto um CRM, eu preciso desenhar a jornada do cliente ali dentro. Eu preciso entender e mapear ali no comercial quais foram os motivos que fizeram esse cliente a contratar, para que depois essa jornada ela flua com aquela expectativa que o cliente chegou, que ele consiga atingir quando ele estiver ali no ongoing, porque ele vai falar assim, ó, realmente o que foi me prometido está acontecendo, ou não, o que foi me prometido não está acontecendo. Então, tudo precisa conversar, os processos eles têm que conversar para que no final o cliente ele fique satisfeito. Não, muito legal, achei esses pilares aí bem estratégicos, pessoas na base é fundamental, clientes, processos, tecnologia. Puxando um pouquinho, né? A tecnologia ela é fundamental. Eu trago um pouquinho do ponto da Lunatic aqui, né? Para a gente percebeu muito isso, né? Que existia uma falta de visibilidade muito grande desse relacionamento com o cliente, principalmente quando a gente utilizava o WhatsApp, e consequentemente todos esses processos, os clientes, pessoas eram afetadas por conta de falta de visibilidade do que aconteceu nesse relacionamento, né? Então foi a partir dessas dores que você trouxe aqui que a gente traz aqui o nosso software, né? A nossa plataforma, para que transforme essas conversas em visibilidade, sabe o que está acontecendo, para que tome essas decisões e tenha processos melhores, né, clientes cada vez mais satisfeitos e pessoas motivadas com o dia a dia ali tranquilo, seguindo a jornada do cliente. Mas alinhado, esse slide aí tá bem dito, né? Pode seguindo aí, Lari. Eu vejo que assim, caminhando para essa linha processual, o outro tema que eu acho super relevante e que ele vai colaborar muito, mas muito mesmo, com essa geração de receita, é você também entender como que você vai segmentar a sua base de clientes. Porque considerando que o ongoing ele vai tratar daquela base que está ali dentro, o cliente ele chegou, ele está aí. Como que eu vou cuidar de cada cliente? Isso, acho que veio a primeira pergunta, qual que é o tamanho da sua base? Se você tiver com uma startup, estiver começando agora, sua base está bem pequenininha, você vai acabar atendendo one-on-one todo mundo. E faz todo sentido, porque é o seu momento atual. E você precisa conhecer ao máximo o seu cliente, quando você está nesse momento inicial, para que você, depois, o que está dando certo, desse one-on-one, dessa coleta, você escale. Porque hoje eu não gosto muito daquela teoria, tipo assim, você já está com 4 clientes e você quer escalar rápido. Tá, mas você só pode escalar depois que você entender também que o processo está rodando, de que os clientes estão sendo bem atendidos, que você mapeou as principais dores, porque depois, senão você escala o que está errado. Então, assim, vai acontecer de você escalar os dois, claro, mas você vai aprender com isso, mas o quão você puder qualificar e deixar o seu processo mais redondo quando você está nesse momento inicial, melhor. Porque depois, quando você escala, você fazer esses ajustes é um super desafio. Total, assina embaixo, né? A empresa que está começando, que está descobrindo ainda os seus clientes, tendo essa nova entrada ali de cliente dentro da base, cara, entrevistar, ficar próximo, ouvir o que eles têm a dizer, verificar se a experiência ali da plataforma ou da empresa está sendo bem atendida, eles estão executando da maneira correta, colher esses feedbacks, se aproximar, até para você, se você não conseguir atrelar isso e escalar, vai ter outro problema lá na frente, né, Thali? Então, é importante que você organize tudo isso para que lá na frente você consiga ter o mínimo possível de organização, né?
Exatamente. E vem a pergunta, como eu organizo? Como eu organizo essa base? Isso. Hoje eu trago aqui um material que ele foi com base assim, nas boas práticas que foi dando certo e não foi dando certo ali ao longo da minha carreira, e também quero trazer Legal. o que aqui para uma pessoa que se chama Luísa Duan, que eu fiz um curso maravilhoso de Grande, CS, Lu. grande Lu, que me trouxe essa visão de uma forma extremamente positiva. Então, como segmentar? A primeira coisa é você entender ali como que está dividida a sua base. E como que você pode dividir a sua base de clientes? Por receita mensal recorrente, que é o famoso MRR. Então, você pode separar ali, olha, clientes que me pagam hoje até R$ 2.000, eu vou cuidar deles de uma forma ali mais low touch, tech touch, que é o quê? Ó, eu vou ter poucos contatos com esse cliente, eu não vou ter a mesma frequência de contato que eu tenho com o cliente acima de 10K. E faz todo sentido, porque hoje, assim, é importante você focar recurso onde tem mais retorno, mas, obviamente, sem perder a qualidade do atendimento. Então, hoje, quando eu falo ali de segmentação, eu segmento primeiro pelo MRR, depois eu defino que tipo de atendimento que eu vou ter com cada tipo de MRR, e hoje a gente até pode trazer o nome tier. O que é um tier ali? Eu posso definir, olha, tier 1 é cliente que me paga acima de 10K, tier 2 de 5, entre 5 e 10, e aí você vai colocando os tiers. Depois você vai definir também, tá, então, acima de 10K vai ser um contato mais high touch, e quem vai cuidar vão ser especialistas. Eu não vou deixar analista pleno nem sênior, vai ter que ser especialista, porque são carteiras ali que têm um valor considerável. Ah, mas qual vai ser a frequência de contato com esses clientes? Vai ser semanal, vai ser mensal, trimestral? Obviamente, cada gestor vai definir de acordo com a sua realidade. Aqui são só alguns insights, tá, Vini? Qual que é o meio de comunicação que eu vou ter com esse cliente? Vai ser uma call, vai ser um e-mail personalizado, vai ser um WhatsApp personalizado? Um outro tópico ultra mega relevante, suporte. Esse cliente ele vai ter um suporte dedicado? Ou esse cliente vai ter um suporte igual como tem para todos? Ele vai ter alguma priorização de desenvolvimento? Exemplo, eu tive 100 clientes que levantaram a mão pedindo melhorias. Quem que eu vou atender primeiro? Será que não faz sentido atender primeiro quem paga mais? Isso tudo cada gestor faz da sua forma, mas foi assim um divisor de águas para mim, para que eu conseguisse atender os clientes com qualidade e a partir disso trazer estratégia de receita. Não, muito bom, muito bom. Você encontrou algum desafio nesses meios de comunicação? Era algo mais padronizado? Você teve que adaptar ali para cada cliente? Como é que você chegou a essa conclusão, talvez, ali? O que você viu que talvez seria mais de dificuldade dentro desses canais de comunicação, né? Às vezes um cliente atende melhor por aqui, outro atende melhor por aqui, você teve que se adaptar à sua rotina, ou vocês impuseram isso? Não, nossa forma de comunicação é essa e vai ser dessa forma. Foi testando. Primeiro te respondendo, foi testando. Para chegar nesse modelo, foi de fato focado no MRR. Assim, eu vou ser bem direta. Por quê? Porque eu também preciso ter uma visão enquanto liderança de ROI para a empresa. Eu vou focar no cliente? Vou, mas eu preciso ter ROI para a empresa. Então, hoje, fica muito claro que eu preciso cada vez mais mostrar que quem me paga menos, ok, você também é justo você ter uma quantidade de recursos e até os recursos diferentes de quem me paga mais. E isso vira até um cross-sell, tá, Vini? Porque eu posso falar assim, olha, mas eu te pago hoje 500, mas eu posso te pagar 2.000 só para ter um suporte especializado? Às vezes ele não vai nem aumentar o pacote, mas eu posso vender como um cross-sell. Olha, tá bom, você quer um suporte especializado? Então me paga mais X. E aí você consegue também trazer novos produtos para aqueles clientes que, às vezes, apesar dele estar classificado ali como uma comunicação mais tech touch, por exemplo, você traz uma visão um pouco diferente para aquele cliente, porque ele te demonstrou que ele tem um potencial de crescimento ali dentro de receita. Então,
E eu posso falar, Thalita, mas você cravou, vai ser só por e-mail, vai ser só por WhatsApp. Não, se algum cliente quiser uma ligação telefônica e for do Tier 4, que é o abaixo do 2, você não vai atender. Não, não é sobre isso. Eu vou atender, mas eu vou priorizar mais os clientes ali acima de 10K. Os demais, eu vou sim tentar cada vez mais criar uma estratégia mais tech touch, low touch, mid touch. E precisa sim focar e mostrar para o cliente o porquê que ele tem aquele tipo de atendimento. Ô, Thali, e fiquei com uma dúvida aqui. Como é que você identifica o tier potencial? Isso vem na entrada dele, você ao longo vai percebendo, você vai mensurando ao nível desse relacionamento. Como é que vocês buscam definir esse tipo de potencial para categorizar ele dessa forma e prestar um pouco mais de atenção? Excelente pergunta. Primeiro, porque a gente já tem... Hoje, normalmente, quando você define um ICP, que ele é um perfil ideal do cliente, você já consegue mapear algumas questões relacionadas, por exemplo, a segmento. A partir do momento que eu tenho na minha base, eu entendo, olha, o segmento que eu estou mais expandindo é saúde. Sim. Então, eu vou sinalizar lá para o time comercial o seguinte, olha, quando chegar cliente de saúde, coloca ali para mim no HubSpot uma sinalização, porque eu vou dar mais atenção. Porque apesar dele ter entrado com o tier baixo, ali, ele tem potencial. Então, isso tudo é alinhado ali junto com o time comercial. O time comercial, ele tenta fazer essa abordagem, trazer o máximo de insumo para classificar para deixar o mais próximo possível do ICP, para que depois do time de CS ele venha e só lapide. Mas não é, parece que é um sonho isso que eu estou falando, não é bem assim. Na prática, é você alimentando o time comercial. Olha, que eu vi aqui agora que tem esse cliente aqui que não é de segmento nem X nem Y, mas só que a empresa ela tem o faturamento Y. Essa empresa ela tem potencial de expandir porque ela tem o faturamento X. Sinaliza esse tipo de empresa que esse tipo de empresa também é qualificada aqui para gente. Então, a todo momento eu vou qualificando a minha base e isso é randômico, Vini, isso nunca vai parar. A cada vez mais você vai entendendo comportamentos que você não tinha mapeado de clientes, de potenciais clientes, para que cada vez mais o time comercial filtre para o time de CS e o time de CS trabalhe ali e vice-versa, para que o time de CS alimente o funil do comercial. Então, não tem uma regra, mas você pegando ali o que dá certo hoje no CS, o que expande, você vai conseguir alimentar muito bem esse funil. Isso que você falou, poxa, faz muito sentido, né? Não tem uma regra. Aqui você está mostrando suas práticas, do que você observou, do que deu certo para você. Obviamente, quem está nos assistindo aqui, olha, vê se faz sentido, faz seus filtros, testa, né? Muito teste também, né, Thalia? Você fez muito teste aí para chegar. Nossa, eu faço todo dia. Ainda tá dando. Todo dia eu tô testando. Tô testando um pitch novo, tô testando um script, tô testando ali um segmento que às vezes ele ainda não era considerado um ICP, mas uma nova funcionalidade nossa fez com que a gente olhasse para esse mercado diferente. E uma dúvida, aqui na verdade é uma dúvida que traz bastante discussão aqui no universo CS e comercial. Eu queria a sua opinião. Quem é que é o responsável por fazer essa venda, né? O CS ele identifica a oportunidade, passa para o comercial. O próprio CS ele é responsável por fazer essa venda de fato em cima. Como é que vocês se organizam e como vocês chegaram a essa conclusão, né? Porque cada empresa ela tem um formato diferente. O que deu certo para você ao longo da sua trajetória aí? O que deu certo, o que eu vivi, foi de o CSM mesmo fazer essa venda, tá? Perfeito. Fazer essa expansão. Porque ele já está ali no front com o cliente, ele já está cuidando do cliente. Então, deu muito certo E porque eu também não tive a oportunidade do contrário. Do time comercial, ele voltar o bastão para o comercial ali quando o cliente levanta a mão dentro de CS, que ele precisa de um produto novo, ou que ele tem ali um potencial de expansão. Eu não tive essa oportunidade de viver isso ainda. Mas o que eu vivi do CSM fazendo as expansões, deu super certo. Então, isso é o que eu posso trazer para você. Excelente. Maravilha, vamos nessa.
Bom, um ponto também que eu acho importante aqui, o quão o time comercial ele deve estar alinhado com o time de CS, é porque o comercial ele tem uma riqueza de informações quando o cliente chega, que são fora do comum. Exemplo, o comercial já mapeou as dores, então o CS já vai saber que dor que ele tem que atacar. Qual que é a expectativa do cliente? O comercial já mapeou. Então, o CS ele vai realizar o sonho. Então, tá. Então, se a expectativa dele é X, o que eu faço para atender essa expectativa? Uhum. Então, assim, é muito importante ter isso desenhado no comercial, porque isso vai ajudar o CSM a expandir. E também para o CSM não ficar perguntando, né? Porque fica parecendo assim, nossa, cada hora eu falo com alguém, parece que eles não se conversam. Uhum. Então, eu acho que é um ponto muito relevante. Não, faz muito sentido. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é que, na verdade, eu fui super provocada por esse conceito aí de revenue think, que nada mais é do que a receita ela não ser uma consequência, mas a receita ela ser parte da estratégia. Traduzindo isso, legal. O que eu enxergo muito hoje, assim, sabe, no CS? A gente quer muito melhorar a experiência do cliente, mas a gente não pode melhorar a experiência esperando milagre da expansão. Não, a gente precisa ajudar o nosso cliente a crescer. Precisa. Porque se ele não crescer, ele não vai expandir. Porque ele não vai ter dinheiro. É uma coisa muito básica. Então, assim, eu vejo que é muito importante cada vez mais que a estratégia do ongoing ela seja direcionada a como ajudar o cliente a crescer. Como que eu ajudo esse cliente a crescer? Vou dar um exemplo prático. Olha, a minha solução hoje, ela é uma solução de assinatura eletrônica. Onde que está a assinatura eletrônica ali na etapa do cliente? Ela é a etapa final, normalmente, é o fechamento de um contrato. É o fechamento ali de uma negociação, de uma proposta que ele assina. Então, como que eu ajudo esse cliente a crescer? Ajudando ele a vender mais. E como que eu ajudo ele a vender mais com a minha solução? Deixando minha solução mais simples, mais rápida, aumentando as minhas conversões para que ele venda mais rápido, para que minha solução ela seja ágil. Então, quando eu começo a focar em ajudar o cliente a crescer, a expansão ela já vai acontecer. Não tem como. Ô, Thali, uma dúvida em cima disso. Como é que vocês buscam encontrar essas oportunidades ali ao longo desse relacionamento? Existe alguma prática, algum ritual específico de você garantir que aqui é um potencial, que aqui chegou nesse momento, que acho que podemos fazer isso? É algo mais personalizado ou alguma coisa que tem a nível geral? Como é que vocês conseguem extrair informação de qualidade para ajudar na tomada de decisão? Excelente pergunta. Eu vou começar do básico. O melhor lead para CS que eu entendo hoje é aquele cliente que ele, por exemplo, vou dar um exemplo de SaaS, tá? Que ele já está ultrapassando o pacote dele e ele está pagando excedentes ali. Eu vou começar ali a cortar o mato do alto. Então, eu vou começar principalmente a contatar esses clientes. Fulano, olha aqui, preciso falar com você, porque, olha, você está ultrapassando o seu pacote, a gente tem uma oportunidade, a gente tem uma economia. Então, use as palavras certas, use as palavras que o cliente quer ouvir. A gente tem uma oportunidade de economia para você ir para um próximo plano e ainda continuar utilizando a solução, assim, no melhor formato possível. Então, eu começo a atacar quem está expandindo. Quem está crescendo, quem está excedendo, quem já está pagando fatura alta e não faz sentido. Lembrando que o meu foco é no cliente. Se eu focasse só na receita, eu não ia falar para ele expandir, porque normalmente o custo de excedente é muito maior, né? Então, assim, eu estou focando no relacionamento, eu estou focando no cliente. E no fim do dia, a gente sempre vai falar de ROI, né, Thali? O quanto que essa nova aquisição, ou que ele permanecer, ele fazer esse upgrade, etc., o quanto que vai ser bom para ele, vai retornar esse valor investido para ele, pensando nele. Então, se a gente consegue atribuir, falar essa linguagem, né, para ele, já é uma outra forma de trabalho. Né? Excelente ponto, Vini. Eu vejo que, assim, começar por você já ajudar o cliente a adequar ao melhor plano, você está focada no cliente e ele vai confiar em você.
E a base de qualquer relacionamento é a confiança. A partir do momento em que o cliente fala assim, olha, ele está preocupado comigo aqui, ó, eu estava pagando X e agora eu vou começar a pagar Y, mas eu agora estou num plano adequado. Amanhã, quando eu for contatar esse cliente de novo para oferecer, seja um outro produto, ou seja, oferecer uma outra solução, ele vai estar muito mais aberto, porque ele já está confiando em você. Então, depois que você foca ali nesses leads, que são os que estão excedendo, foca em quem está prestes a exceder. E isso hoje cada empresa monitora de uma forma. Pode ser monitorada através de HubSpot, ou através de dashes externas ali de produto, né? Então você monitora, olha, quem está excedendo, então vou começar por esses. Depois, quem está prestes a exceder, vou abordar esses. Depois, olha, eu já contatei quem está prestes e quem já excedeu. Então eu já estou ali nivelando os clientes ali nos planos. Qual que é o meu próximo passo? Entender qual produto meu que resolve, que o cliente ainda não tem, que resolve alguma dor dele. Qual outro produto que eu tenho aqui dentro? Ou então, se eu não tenho, que produto que eu vou criar para resolver uma outra dor daquele cliente? Então, assim, é muito importante começar do básico bem feito. Não adianta nada eu sair querendo oferecer para ele milhões de produtos, sendo que ele nem quer. Sendo que às vezes nem é a dor dele. E eu falo que a venda consultiva, o que sempre marcou a minha carreira, foi essa venda consultiva, de pensar no cliente e no que é melhor para o cliente. E não nem sempre o que é melhor para o cliente nesse momento, financeiramente, vai ser para a empresa. Mas a longo prazo, sim, que é o nosso famoso LTV. Eu sempre trago uma frase que o sucesso do cliente é diferente do sucesso no cliente. Ele pode ser do cliente de estar renovando ali, nem estar usando seu produto, você está tendo sucesso com aquele cliente em tese, né? Porque ele está com o LTV ali aumentando, mas você não está tendo esse sucesso no cliente, né? O que eu, como empresa, consigo aplicar, do que eu ofereço para você atingir os seus resultados. Isso aqui na Lunatic, tá, Leon? Nós somos muito bem preocupados. Eu sempre faço essa pergunta. Que tipo de resultado você quer alcançar? Para onde você quer ir? Como é que eu, com a minha plataforma, consigo te ajudar a chegar nesses seus resultados? É literalmente o sucesso no cliente, né? Trabalhar em cima do que ele precisa. Exatamente, excelente ponto. E eu vejo aqui que, já trazendo assim, que eu sei que o pessoal de casa gosta muito de framework, né? Eu sou a fissurada do framework. Quando eu vejo que tem um processo que está rodando, eu vou lá e anoto na hora e já vejo que é uma possibilidade de escala. Eu sempre falo com o meu time, eu falo, olha, quando vocês forem oferecer um up ou um cross para o cliente, se perguntem, o que o cliente vai ganhar quando ele fizer um up ou um cross? O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar mais receita? Ou ele vai reduzir custo? Ou ele vai ganhar mais tempo? Se a resposta for ele não vai ganhar nada disso, nem faz contato. Para essa finalidade de up cross. Faça contato para outros motivos, que é de relacionamento, para entender outras variáveis. Se for só o boleto, não pode, né, Tânia? Ele vai ganhar Se for só o boleto, não pode. Então, assim, hoje o framework que eu gosto muito de usar, ele é a preparação. Acho que a gente fica muito na ansiedade de querer executar logo, e eu sou da vibe das executoras, tá? Eu sou executora nível hard. Mas um ponto que eu venho tentando cada vez mais melhorar ali na minha rotina é ser mais estratégica. E eu venho também forçando com o meu time. Olha, vamos ser também estratégicos. A execução é importante, mas a estratégia ela faz todo sentido. Então, se preparem antes de fazer um contato com o cliente. O que é se preparar? Estuda a empresa, entra no LinkedIn. Entra no LinkedIn da empresa, vê quem são os decisores lá dentro do LinkedIn, bate com o CRM, com que o comercial fechou. Será que a pessoa que fechou lá atrás, ela de fato é o nosso contato principal hoje? Faça uma varredura no Hub, entendam quem são os contatos. Quanto tempo que esse cliente está aqui com a gente? Tem que ter isso anotado antes da reunião, tem que estar no papel. Quais são as funcionalidades que ele está utilizando e que ele não está usando? O quanto que ele está consumindo. Se ele está consumindo menos, já é um gatilho de contato. Olha, ele está consumindo pouco, precisa entender o motivo. Porque, às vezes, a cliente está consumindo um pouco, mas é a realidade dele. Então, não adianta muito. Quais são os cases que eu tenho aqui internamente para aquele segmento que eu vou abordar? Gente, isso é de uma preciosidade, porque eu já posso abordar aquele cliente com o case que eu tenho.
fulano, eu reduzi X% aqui do tempo de escolas com a minha solução. Então, assim, você consegue montar o seu pitch com base na sua preparação. Uhum. Depois que você montou ali, tem todos esses números, você já vai para o agendamento ali, seja de uma call, ou seja um contato via WhatsApp, seja por e-mail. Um ponto que eu falo muito com o meu time, sempre numa comunicação inicial que eles fazem com o cliente, normalmente é por e-mail. Eles já perguntam, você prefere continuar por aqui, pelo WhatsApp ou por ligação? Eles já mandam esse CTA no final. Porque o cliente ele vai escolher o canal e a gente atende ele naquele canal que ele optar. Se ele quer uma agenda, uma call, maravilhoso. Sonho de qualquer pessoa é fazer uma call, porque você consegue mapear o máximo de oportunidades. Então, marcou a call, está no momento da call, eu gosto muito de começar com a agenda, que é falando com o cliente assim, olha, eu te chamei para esse papo, porque eu tenho tal tema aqui para falar com você. Então, já apresento o que você vai falar e o tempo. Ó, reservei 30 minutinhos, tá ok para você esse tempo? Tá vendo que a abordagem ela é super comercial? Mas eu estou pegando comercial e estou colocando no CS. Depois eu já começo a perguntar, olha, me conte sobre você, eu quero conhecer mais quem está tocando o projeto agora, que é um mapeamento ali dos stakeholders, então você já vai fazendo um mapeamento. Depois, gente, porque eu acho mais importante no contato de um CSM com o cliente, feedback, comece pelo feedback. Não comece oferecendo nada, você nem sabe como que está a experiência do cliente. Então, comece pelo feedback e fique horas escutando os feedbacks. Às vezes ele vai ter uma lista de feedbacks. Anote todos. Porque depois você vai ter uma tarefa importantíssima de passar o status de todos os feedbacks, de todos os pontos que ele trouxe. Então, pegue a coleta de feedback, porque esse momento é o mais rico dessa call. Depois disso, de mapear todos esses feedbacks, essas dores, tem uma pergunta que eu acho que ela é fantástica. E ela não precisa ser dita aqui ao pé da letra. Cada CSM faz do seu jeito, que é o que é sucesso para aquele cliente. Não preciso chegar e falar assim para o cliente que ele vai achar muito esquisito. O que é sucesso para você? Você fala, olha, o que hoje eu posso fazer para te ajudar a chegar onde você espera no próximo ano? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu já escutei de um cliente uma vez algo que eu fiquei super surpresa, Vini. Eu achei que ele ia falar assim, eu quero que você me mostre tabelas, ROI, EQBR, nananã. E era a maior conta. Ele falou assim, não, eu só quero um suporte ágil e eu quero que todas as minhas solicitações de melhoria do produto, você me passe um cronograma de quanto que vai ser entregue. Isso era sucesso para ele. Então, às vezes, muitas vezes a gente está caçando sucesso ali, achando que sucesso é fazer aquele wall. Não, o sucesso para aquele cliente era um suporte. Era eu passar um cronograma para ele de todas as entregas. Então, assim, é escutar do cliente isso e não sair da cabeça ali, porque tem que ter um momento wall. Eu não enxergo muito por esse sentido. E, por fim, a gente vai para um próximo passo agendado, que é, olha, cliente, então, a partir de tudo que você me trouxe, o nosso próximo passo, olha, prefere que eu te passe isso por e-mail, vamos marcar uma call para isso. Eu não forço call, tá? Para mim já foi a era de forçar call. Preciso ter uma próxima call. Não, às vezes o cliente não quer. Às vezes ele prefere continuar o contato por WhatsApp ou por e-mail, porque é o melhor canal para ele. Então, escute o cliente, não saia também forçando a situação ali, porque faz parte do playbook. Não, entenda. Às vezes com ele vai funcionar melhor. O que você achou? Faz sentido, Vini? Faz sentido, muito, pessoal? Faz muito sentido, né? Poxa, essa preparação ela é a premissa, né? Você não vai chegar em um lugar que você não sabe com quem você está falando. Isso mostra sua autoridade, né? Seu cuidado que você teve com o cliente, que você pesquisou, que você viu o comportamento dele, que você está ali prestes a oferecer uma solução que seria melhor para ele, né? Com base naquilo que você falou. Se você está gerando receita, está diminuindo o custo ou está ganhando tempo, né? Não só gerando boleto, vale a pena essa reunião. Inclusive, você falou, o feedback ele é extremamente relevante. Inclusive, pode ser que
você colete um feedback, você não estava nem esperando, você fala, opa, não é agora a hora de oferecer isso que eu estava pensando. Deixa eu escutar ele aqui, que eu vou tentar consertar para uma próxima vez, eu volte aqui para tentar fazer essa venda, né? E, poxa, o que é sucesso para ele é fundamental. E aí pode ter um outro lado também da moeda que você trouxe. Às vezes, a gente está querendo muito e ele quer o mínimo necessário ali para garantir aquele sucesso, como, às vezes, ele quer muito e a gente sabe que o que ele quer a gente pode entregar de outras formas. Eu sempre vejo isso aqui na Lunatic. Eu quero dashboard, eu quero não sei o que. Cara, você só precisa ver quem o cliente está satisfeito ou insatisfeito na prática. No final do dia é isso que você precisa ver. Não adianta empurrar um bocado de dashboard, indicador, se você quer ver quem está satisfeito e insatisfeito, pô. E como você gera receita em cima disso. Então, essa atenção, né, no que ele tem a dizer, mas na percepção do seu negócio em cima do cliente, acho que você ouvindo ele e tendo essa percepção é literalmente importante para você garantir esse próximo passo, né? Exato. Eu vejo assim, se eu puder dar um conselho para os CSMs, faça as perguntas certas e anota as perguntas. Faça as perguntas certas. O que você quer escutar? Faça a pergunta nesse sentido. Se você hoje quer saber o que faz o seu cliente abrir a sua solução e deixar ele de olhos abertos, nossa, eu amo essa solução, o que faz ele amar a sua solução? Corra atrás dessa resposta. O que faz o meu cliente amar o meu produto? Uhum. Ou o meu atendimento, ou a minha entrega. Então, assim, corra atrás dessa resposta. São as perguntas que movem tudo. Então, assim, tenha um pitch bem fundamentado ali. E essa coleta, Thalia, ela é fundamental para que a gente descubra, né, o que pode ser sucesso ali para aquele cliente, a gente começa a estruturar e contabilizar isso em dados, né? Conforme a gente vai tendo essa quantificação ali, né, talvez ali desse qualitativo, a gente consegue entender quantas vezes estão sendo solicitados ou pedidos para que depois a gente passe internamente para falar, ó, X clientes estão me pedindo essa solicitação, é importante que a gente tenha um cuidado aqui e consiga atribuir isso, né? Então, é um passo não só de ouvir ele, mas que contabilizar para que dentro da área de produto ou tecnologia você tenha argumento para provar que os seus clientes estão solicitando aquilo para melhorar a experiência ou fazer um cross. Então, esse cruzamento, né, essa responsabilidade do CS que está entre aquele fogo cruzado, que não deveria ser um fogo cruzado, né, entre empresa e cliente, é muito importante que a gente quantifique essa informação, né, como você falou ali durante esse papo, e que a gente junte para que essas decisões sejam tomadas internamente e que a gente consiga fazer aquela venda ali que a gente disse no início, né? Excelente ponto, Vini, excelente. Hoje, quem alimenta o produto CS? Quem alimenta o produto CS? É porque ele está na linha de frente com o cliente. O cliente ele vai falar, nossa, eu quero isso, quero aquilo. É claro que você vai precisar filtrar as demandas. É muito importante ser sincero e transparente com o cliente. No sentido de, olha, sabe essa funcionalidade que você me pediu? Não tenho previsão por hora, mas prefiro te falar que eu não tenho previsão do que te falar assim, vai ser entregue daqui X meses e não entregar. Então, assim, o CS, ele tem essa oportunidade de melhorar produto, de melhorar a empresa. Ele é o ponto de contato com quem paga as contas. Então, muita informação que passa ali. É muita informação que passa. E você trouxe um tópico relevante, que é como armazenar esses feedbacks, essas sugestões e como levar isso para frente. Isso é processo. Como eu crio esse processo? Isso é um desafio, tá? Como eu crio esse processo dentro das empresas? Então, eu vejo assim, sabe, Vini, falando do nosso tema principal, que é receita, fica claro que se quem paga as contas é o cliente, eu preciso focar nele. Isso é receita. Eu preciso cada vez mais traçar estratégias para que esse cliente cresça, para que eu cresça junto com ele, para que ele fique satisfeito no final do dia. E eu entendo que as empresas que têm esse foco no cliente, a gente tem inúmeros cases aí no mercado, elas crescem. E tenho certeza de que é também, não só por focar no cliente, mas esse é um dos pilares mais importantes. Maravilha, 100%. Vamos nessa. Eu já estou caminhando aqui para o final.
Eu quero deixar uma mensagem aqui para todos, mas se alguém tiver alguma pergunta, Vini, fica à vontade, se esse pessoal de casa tiver. Que foi uma frase que ela saiu de uma inspiração minha mesmo, tá? Que hoje eu entendo que quando a gente coloca pessoas e clientes no centro de verdade, o resultado vem. Ele vem sim como consequência, sabe? Então, assim, é a mensagem que eu quero deixar aqui. Eu acredito muito em pessoas e clientes. Quando eu falo de pessoas, é de realmente ali do time, de incentivar time, de motivar, de ser ali enquanto liderança, ser essa referência ali e ajudar essas pessoas do time a crescerem. Porque funcionário satisfeito, ele vai trazer mais resultado e, consequentemente, ele vai atender melhor o cliente e o cliente é que paga as contas. Gostei muito daquele seu framework inicial. Maravilha. Thali, eu tenho dúvidas aqui. Na verdade, a gente chegou no nosso momento MVP. O pessoal que tá assistindo aqui a gente, né? Muitos deles não têm, talvez, essa maturidade que você adquiriu, que o seu setor, que sua empresa adquiriu ao longo desse tempo. E no momento MVP aqui, o que é o mínimo produto viável aqui para a gente fazer para que a gente comece a gerar receita? Se você fosse de uma operação ainda imatura, mas você já quer colocar o pezinho ali para começar a gerar receita através do CS, o que era o mínimo necessário que você indicaria para quem está começando agora? Na minha visão, segue um pouco desse framework que eu trouxe, que é, primeiro, segmenta os clientes. Tente dividir esses clientes em tiers, como eu mostrei, seja por MRR, seja por segmento mesmo. Segmenta, eu acho que a segmentação ela é a base. Por quê? Quando você segmenta, você entende cada vez mais o cliente. E aí você consegue ali pegar amostras daqueles clientes para você estudar e entender. Conversando, num bate-papo, para quem está começando agora, a gente é pegar o telefone e ligar, é mandar um WhatsApp para falar com o cliente, falar, cliente, me fala uma coisa, você está usando meu produto? Me dá um feedback? O que você está achando? É o básico bem feito. Me dá um feedback. Olha, o que você está sentindo falta? Vou alinhar aqui internamente. Conversei com 10 clientes estão sentindo falta de uma funcionalidade. Olha, vou ali para a minha diretoria e falo, olha, X clientes estão pedindo essa funcionalidade e eu vejo uma oportunidade de trazer isso como um cross-sell. Já estou vendendo mais para aquele cliente, mas como eu comecei a fazer isso? Escutando o cliente, falando com o cliente. Ah, mas eu tenho uma base gigante de clientes. Tente fazer através de pesquisa. Mas, por favor, não traz pesquisa aleatória, não. Pode mandar uma pesquisa assim, o que você está achando da nossa solução? Me dê um feedback sobre tal funcionalidade. Para quem não tem muito recurso, gente, é o básico bem feito. Pega um Google Sheets, pega ali, na verdade, um formulário do Google, manda para o cliente com 3 perguntas. Olha, o que você está achando, o que pode ser feito para melhorar? E tem alguma funcionalidade que você está sentindo falta? Começa a escutar o cliente, porque quando você escuta, você vai conseguir vender mais para ele, porque você vai mapear as dores, e mapeando as dores, aí o pitch, ele tá redondo. Você já consegue oferecer qualquer produto para aquele cliente, porque atende uma dor dele. Não sei se foi clara, tá, Vini? Ficou claro, sim. Inclusive, a Amanda comentou aqui se tem como compartilhar esses slides aí com a gente. Claro! Com certeza. O meu maior objetivo aqui é poder fazer esse bench aí com a comunidade de CS. A gente sabe o quanto a gente que está ali na linha de frente, a gente pena, né? Assim, para a gente conseguir colocar alguns processos redondos e quantos ainda a gente precisa ajustar. Então, assim, o que vocês quiserem ali, quem quiser também fazer um bench comigo depois, de forma individual, podem ir lá no meu LinkedIn, me chamar no privado, eu estou à disposição. O que eu quero mesmo é colaborar aí com a nossa comunidade. Tá, ele está na nossa comunidade CSI. Se você não participa, leia o QR Code aqui, entre lá. No final, quando acabar aqui, ela vai estar disponível para tirar todas as nossas dúvidas. Thali, vamos para o nosso bate-bola aqui. Antes de finalizar, a gente tem que ser um bate-bola aqui. E agora você não pode ficar em cima do muro, tá? Você tem que falar o que vier na sua cabeça de bate-pronto. Vamos lá? Bora lá. Retenção ou expansão? Já começo assim. Retenção
e expansão. Não existe um ou outro. Boa. Receita como consequência ou como estratégia? Como estratégia, com certeza. Como eu falei com vocês, se ela for estratégia, ela vai vir mais rápido. Esperar a oportunidade ou criar a oportunidade? Criar, com certeza. Ser proativo o máximo possível. Maravilha. Uma boa aqui, hein? Dados ou relacionamento? Dados e relacionamento. Os dois são complementares. Perfeito. CS com variável ou sem variável? Acho que você trouxe essa, hein? Com variável. Olha, com variável. Uma habilidade comercial que todo CS precisa desenvolver. De vendas. Maravilha. Thali, satisfação ter você aqui. Já chegamos a quase 1 hora de papo. Como passou rápido? Rapaz, quando o papo é bom... Já acabou? Já passa muito rápido, né? Poxa, uma honra poder te escutar, ouvir o que você teve a dizer aí ao longo da sua trajetória. A gente foi um aprendizado aqui, todo mundo falando muito bem aqui nos comentários sobre a sua aula, e realmente foi uma aula aqui que a gente teve. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, pela sua disponibilidade. O papo continua na comunidade, né? Para quem quiser encontrar a Thalita também, segue o LinkedIn, você que está vendo ao vivo aqui no LinkedIn, na descrição de onde você estiver vendo esse bate-papo aqui, vai estar disponível. E Thali, sua última mensagem ao pessoal aí, ao CS, com a sua mensagem aqui que você queira finalizar esse bate-papo aqui para quem está te assistindo. É a mensagem que eu deixei no final do slide, que é quando a gente foca em pessoas e clientes no centro de verdade, o resultado vem. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Maravilha. Thali, muito obrigado por sua participação, pessoal. Até a próxima. Espero vocês aqui em outro momento. Thali, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Vini. Até mais.